Olá, meu irmão, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos novamente em mais um culto de oração, onde a gente pode unir os nossos corações, unir a nossa fé, podemos elevar ao trono do Altíssimo os nossos pensamentos em oração ao Senhor. Estamos aí às vésperas, de chegar no próximo ano, em um novo ano, um ano tão esperado, até pelas experiências estranhas que nós estamos vivendo, dentro desse ano de 2020. Existe um anseio muito grande no coração das pessoas, não vou dizer para você que só do Brasil, mas de todo o mundo, em relação à resolução dessas questões em relação à pandemia, essa necessidade da chegada da vacina. Eu estava na igreja domingo falando justamente sobre isso. O mundo anseia, deseja e necessita de respostas. E nós estamos também enquadrados dentro dessa situação, Mas que nós possamos continuar crendo, confiando no Senhor sempre. Não sabemos o que o ano de 2021 nos reserva, mas nós temos a consciência que, independente do que venha acontecer, nós temos a consciência que estamos guardados e protegidos pela doce e amável presença do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu amo esse texto, esse versículo faz parte da minha vida, do meu cotidiano, e que possa fazer parte do teu cotidiano também. Foi um ano que que mais oramos intensamente foi justamente pela cura, pela ação divina em relação à questão da chegada de uma vacina para que pudéssemos ser imunizados desse vírus. Nunca rogamos a Deus tanto pela cura. Às vezes nos preocupamos sim com a cura física, é necessário, ninguém é maluco dizer que não. Mas existem algumas enfermidades que são geradas dentro da alma que não é uma vacina que vai curar. E sabemos que essas enfermidades só são curadas através da doce e amável presença do Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós temos que crer, é nele que nós temos que confiar, porque, como diz a canção, o cântico, cremos que Ele é a cura. Então, que você, independente da situação, as circunstâncias que você esteja vivendo, você possa continuar crendo e confiando no Deus da cura, no Deus que é a própria cura, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar esse cântico, mas antes de cantar esse cântico, abrindo a nossa boca e declarando a nossa fé em Jesus Cristo, dizendo que Ele é a cura, Ele é o Deus presente, aquele que intervém nas causas que se apresentam diante de nós como impossível. Vamos orar. Eu quero pedir a você nesse momento que você baixe sua cabeça, fale com Deus, coloque diante dele as tuas questões, coloque diante dele já o próximo ano. Senhor, nós precisamos do Senhor, precisamos da tua presença, precisamos do teu auxílio, que, como o salmista diz, o Senhor realmente possa ser o lugar onde a gente possa se abrigar e recompor as nossas energias e as nossas forças. Como eu falei no domingo, então vamos orar. Quero pedir a você nesse momento que baixe sua cabeça. Depois nós vamos cantar essa profissão de nossa fé, quando nós falamos que Jesus é a nossa cura, porque nós cremos que Ele é a cura, para toda e qualquer enfermidade, seja ela causada fisicamente ou aquela também que é gerada na alma, no nosso interior. Infelizmente, nesse período de pandemia, as enfermidades que de alguma maneira alcançou algumas pessoas não foram só a enfermidade física, mas a enfermidade na alma, que gerou uma série de problemas emocionais. Por isso que eu quero pedir a você nesse momento que você ore ao Senhor, fale com Deus, tá bom? Que Deus abençoe você que está participando conosco, a irmã Sidneia, a irmã Fabiana, a irmã Paula, que Deus abençoe sua vida. Vamos orar então, vamos falar com Deus, depois vamos cantar esse cântico, creio que Tu és a cura. Deus querido, nós queremos Te agradecer, Pai, pela oportunidade que nos concedeu de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Como é bom, Senhor,
estar na tua presença. Como é bom, ó Deus, ter a consciência de que a tua palavra diz é verdade, que sem ti não podemos fazer absolutamente nada. Por isso, ó Deus, que centralizamos no Senhor a nossa fé, a nossa confiança. E quando dizemos isso, ó Deus, temos a consciência também, mesmo que a resposta das nossas orações forem totalmente contrárias àquela que criamos ou estabelecemos dentro do nosso próprio coração, que mesmo assim nós possamos crer que o Senhor tem nos abençoado, porque é o Senhor que conhece todas as coisas, sabe, como eu sempre tenho dito, conhece o antes, o durante e conhece o depois, e sabe realmente o que necessitamos, que a nossa alma anseia, porque só o Senhor consegue ouvir os gritos da nossa alma. Por isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco nesse momento de culto, onde a gente vai poder cantar alguns cânticos, onde a gente vai poder orar ao Senhor e onde a gente vai poder ministrar e ser ministrado melhor pela sua palavra, dando continuidade àquilo que nós conversamos na quarta-feira passada. Nós te pedimos, Pai, preenche o nosso coração da sua presença. Ó Deus, como diz a canção, que não haja mais espaço dentro de nós que não seja ocupado pela sua presença. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha dirigir os nossos passos a cada dia, nos prepara para esse ano de 2021, que com certeza para muitos, para todos nós, na maioria, é uma incógnita. Isso, na verdade, não elimina de nós aquilo que nós carregamos dentro do nosso ser, que é a fé no Senhor e a fé na sua vontade. Porque sabemos, ó Deus, que a tua vontade, ela sempre prevalece, não é a vontade do ser humano. Por isso que nós temos que crer, confiar e descansar nessa vontade. Porque quando nós descansamos nessa vontade, com certeza a tranquilidade que vem do alto toma conta do nosso ser. E nós passamos a glorificar o Senhor sempre. E nós cremos, como diz a canção que nós vamos cantar agora, nós cremos que o Senhor é a cura. Para a glória do teu nome é que nós oramos, para a glória do teu nome é que está direcionada a nossa fé e a nossa confiança. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, graças a Deus. Vamos cantar, querido. Escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus,
de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Que de fato essa possa ser a nossa declaração de fé, né? Nossa declaração de confiança. Eu creio, Senhor, que Tu és a cura. Creio, Senhor, que não há impossíveis para o Senhor. Tudo aquilo que é impossível ao homem é possível ao Senhor. Por isso que não existe coisa melhor do que, de fato, depositar nele toda a nossa confiança. Então, diante das lutas, dificuldades e aflições que nós temos vivido, que tem nos cercado, que tem mexido profundamente com o nosso coração, nós possamos depositar nas mãos daquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, que nos alcançou, que nos libertou, que nos transformou, que mudou o nosso ser através do Evangelho, que é o poder de Deus, né? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É salvação para a minha vida, salvação para a sua vida, que um dia olhou para o Senhor e o Senhor olhou para você e alcançou de forma totalmente especial o seu coração. Né? Hoje a graça de Deus faz parte de nós, faz parte do nosso cotidiano, e essa graça, e foi justamente por essa graça que nós fomos salvos, né? Por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a minha vida é para ele, a sua vida é para ele, tá bom? Então todos os momentos que você sentir esse desconforto no seu ser, na sua alma, saiba em quem e para quem abrir o seu coração. É para o Senhor, para ele, né, que nos alcançou com a sua mensagem poderosa, com essa palavra poderosa que mudou o nosso ser, mudou o nosso caminhar, mudou a nossa direção, e hoje nós podemos glorificar ao Senhor por isso, por essas mudanças que foram geradas no nosso ser. E eu gosto muito de um cântico do cantor cristão, que é o cântico 198, que traz o título Aleluia, que fala a mensagem, que fala sobre a mensagem do Senhor. E ela, na primeira estrofe do hino, vai falar que é cheia de perdão e amor. Foi justamente isso, né, que a mensagem, essa mensagem poderosa do Senhor fez, esse evangelho poderoso do Senhor fez. Nos alcançou por amor, em amor, e também nos perdoou. E continua nos perdoando até os dias de hoje. Tendo esse perdão no nosso ser. Então eu quero convidar você a cantar o hino 198 do cantor cristão. Que bom que o João Vitor Amorosinho está conosco. Meu querido, Deus abençoe. Saudade dos nossos encontros na igreja, mas cremos que em breve estaremos juntos novamente e você vai continuar desenvolvendo essa habilidade, esse presente que Deus te deu de
fazer uso dos instrumentos para nos ajudar ali nos momentos de cântico, de louvor. Deus abençoe, João. Um abraço para você, viu, irmã Arise também, Fabiana, irmão Valdemar. Vamos cantar esse hino, então, o hino 198 do cantor cristão, que traz o título Aleluia. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois ele vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida te entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, pois ele vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos ligou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertemos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois ele vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois ele vem, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor por esse cântico tão precioso, onde uma das estrofes diz: sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Uma das coisas que precisamos refletir e pensar, ou talvez repensar, é justamente em relação à nossa cidadania celestial. Nós nos preocupamos tanto com esse tempo, com as coisas e com os poderes que de alguma maneira regem esse plano, e às vezes a nossa mente está tão focada aqui que esquecemos de quem nós somos e a quem pertencemos e para onde temos que retornar, que é o nosso local de origem, eu costumo dizer, que é o céu, ao qual nós temos por herança, por meio e por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os nossos olhos possam estar sempre para o alto e fitos, como eu sempre digo, no autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ter essa consciência, e nos preocuparmos mais com isso, cuidar da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, desenvolver ou buscar retomar as nossas disciplinas espirituais. E quando eu falo essa palavra disciplina, parece que elas se tornam um pouco indigesta, mas eu digo em relação à questão de continuar aí firme e forte, buscando o Senhor, orando, lendo a sua palavra sempre, porque eu sempre digo e faço citação daquilo que o autor aos Hebreus diz lá no capítulo 4, versículo 12,
de Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos. Então, por isso que a gente precisa ter essa consciência dessa necessidade de nos alimentar dessa palavra, desse favo de mel, como diz o profeta, onde a gente pode se deliciar e encontrar ricos eternos conselhos para lidar com a demanda de problemas que a gente tem diariamente, né? Porque a palavra de Deus, a própria Evangelho de Mateus diz que ela se renova todas as manhãs. Então, para cada questão que nós tenhamos, por mais que ele seja diferente, o mesmo texto bíblico pode entrar com resoluções poderosas em relação a essas interrogações que muitas vezes permeiam a nossa mente e o nosso coração. Então, que nós possamos levar em consideração a importância disso, né? Por mais que tem muitas pessoas que estão tendo dificuldade ainda de fazer parte dos encontros presenciais, porque preferem esperar esse tempo da imunização, esperar a vacina chegar para que possam ser imunizados e retornar. Mas nesse período que você estiver em casa, não deixe de orar, não deixe de ler as Escrituras, não deixe de lembrar de partilhar fé com alguém que talvez esteja numa condição aí deplorável emocionalmente, fisicamente, ou apresente algum tipo de necessidade. Não deixe de praticar a benevolência, não deixe de praticar a compaixão e a misericórdia, que é isso que Jesus nos ensina no seu Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que nós falamos. Vamos ler o texto novamente de Neemias, no capítulo 2. Eu quero ler com você novamente os mesmos versículos que nós lemos na semana passada, que são os versículos 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Vamos ler? Leia aí na sua Bíblia ou acompanhe a leitura e nós vamos mais uma vez refletir nesse texto dentro de uma outra evidência em relação à questão da fé viva, a fé verdadeira, que gera movimentos, conforme Tiago disse ali em sua carta, que fé sem obras é morta. E necessariamente aquela fé ali não está falando dentro do aspecto atitudes assistencialista, como muitas vezes a gente pensa, mas um aspecto muito mais amplo do que a gente imagina. Por isso que, com certeza, quando a gente começa a discutir, a falar um pouco a respeito de fé viva, fé que gera movimento, ela com certeza ela vai ser desenvolvida dentro da sua necessidade. Às vezes você apresenta uma necessidade que não é a necessidade do outro. Então, quando você ouve a mensagem ela vai desenvolver alguma mudança no seu interior, dentro dessa necessidade que você tem, quanto o outro irmão vai receber essa mesma palavra para uma outra necessidade. Daí, então, o poder da palavra de Deus, que existe na palavra de Deus. O texto diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu a meu pedido. Disse então: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá.
Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da Floresta Real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos. Pense nessa parte do texto. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província, a oeste do rio Eufrates, e lhe entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Interessante esse texto, né? Nós falamos semana passada justamente sobre a fé viva que gera movimento, e falamos em uma das evidências dessa fé, que o que ela gera dentro de nós, que é justamente a capacidade de saber esperar o tempo certo. Às vezes a gente acha que a fé, ela só gera movimentos externos, mas esquecemos que a fé viva e verdadeira, ela gera também movimentos internos. Por isso que eu estou falando dessa evidência, que é a capacidade de esperar, como eu disse. Então, Neemias, eles esperaram aqui pelo menos 4 meses por uma oportunidade, podemos dizer assim, favorável de apresentar o seu pedido ao rei. Durante esse tempo, embora o seu coração estivesse carregado de dor, talvez de preocupação, ele procurou de alguma maneira mostrar-se alegre na presença real. Porque uma das coisas que aqueles que compunham o ambiente do palácio, eles não poderiam, em hipótese alguma, gerar algum tipo de desconforto no rei. Então, isso era uma espécie de afronta para o rei, né? Então, a gente percebe que Neemias tinha essa preocupação. Mas a gente percebe na figura de Neemias um homem de coração sensível, um homem de coração compassivo, um homem de coração tomado pela presença de Deus, até pelo seu comportamento. Porque diante de um problema tão grande como esse, né, quando ele recebeu aquela comitiva, como eu disse na semana passada, por parte de Jerusalém, através de Anani, e ele se preocupou tanto com a condição de Jerusalém, que ele se preocupou a ponto de perguntar como é que estava a situação lá. E a comitiva pôde abrir o coração, dizer para ele que Jerusalém estava numa condição totalmente de dificuldade, mais uma vez repetindo isso, e de humilhação. Então ele sentiu profundamente em seu coração a condição de Jerusalém, e pelo fato de sentir, o texto vai dizer que sentou, lamentou e chorou, ficou um período dentro desse contexto de jejum e oração. E dentro da sua oração, no capítulo 1, nós percebemos o seu envolvimento, ele se colocando de uma forma inclusiva, mostrando com isso que a condição de Jerusalém, que Jerusalém estava naquela condição, e ele se sentia também responsável por aquilo. Interessante isso, né? Ele poderia dizer assim: olha, sinto muito, Anani, o problema de Jerusalém é um problema de Jerusalém e de vocês. Eu estou muito bem aqui, numa condição totalmente favorável, vivendo uma questão de conforto. Jamais largarei meu conforto para poder me dirigir até Jerusalém. Mas é isso que ele mostra, não. Ele mostra totalmente o interesse e uma vontade intensa para que isso acontecesse. Por isso que no capítulo 2 vai dizer que ele só teve a oportunidade novamente de conversar com o rei, de ter essa oportunidade favorável de apresentar o seu pedido ao rei, depois de 4 meses que ele havia tido essa presença dessa comitiva de Jerusalém. Eu acredito então que nesse período de 4 meses, ele soube utilizar muito bem esse tempo, jejuando e orando e colocando nas mãos de Deus, para que ele pudesse ter uma oportunidade de dividir essa condição em que Jerusalém estava com o rei, sem gerar nenhum tipo de desconforto ao rei, para que também ele pudesse, de alguma maneira, ter essa liberdade para que ele voltasse para Jerusalém, para ajudar aquele pessoal na reconstrução dos muros
e levantar também e reconstruir aquelas portões que haviam sido queimados. Então, nós percebemos que essa atitude de Neemias foi uma atitude de alguém que tem uma fé profunda e uma fé viva no nosso Deus. Então, uma das coisas que nós percebemos na vida dele foi que a fé que ele tinha em Deus foi uma fé que o tranquilizou, porque ele poderia simplesmente, nesse período, precipitar-se e procurar o rei. Interessante que ele soube esperar o tempo certo, o momento certo. E interessante que nem foi ele que procurou o rei, mas o próprio rei percebeu no seu semblante uma tristeza que incomodou o próprio rei. E nesse momento ele aproveitou da oportunidade para dividir com o rei a condição em que ele estava. Nós percebemos a fé que transformou o interior, que trouxe paz e trouxe tranquilidade ao coração dele para esperar o tempo certo para agir, né? A fé que gera, então, esse movimento interno para saber esperar, para não tomar decisões precipitadas, né? Porque o nosso coração é assim, o nosso coração é enganoso, como diz Jeremias 17, gosto de citar esse texto, o nosso coração é enganoso e perverso, corruptamente perverso. Quem o conhecerá? É só Deus, só o Senhor que conhece o nosso coração, né? E muitas vezes ele é tentado a tomar decisões precipitadas, e essas decisões precipitadas muitas vezes não tem como mais mudar o contexto. Então ele soube esperar, porque a fé que existia nesse camarada chamado Neemias é uma fé que tratou primeiro o seu interior. Então a gente percebe então que uma das evidências dessa fé é uma fé que nos ensina a esperar. Uma fé que ensina a esperar. E hoje eu quero falar com você uma outra evidência dessa fé. E eu quero encerrar lendo com você justamente esse texto, como nós já lemos, que nos ensina sobre essas duas evidências. Uma que nós já apresentamos, que é a fé pura e verdadeira, ela nos ensina a esperar. E nós também queremos falar com você hoje a respeito dessa outra evidência que nos ajudarão também a examinar os nossos corações para que possamos refletir se estamos de fato caminhando e agindo por fé. E essa outra evidência é justamente uma outra característica dessa fé. É uma fé que nos ensina a agir. A fé que nos ensina a esperar o momento certo, sem nos precipitar, porque temos a consciência que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então a fé faz isso, então ela gera esse movimento dentro do nosso interior, acalmando e tranquilizando mesmo, para esperar a oportunidade e o momento certo, para desenvolvermos ela de forma externa, né? Então a fé, ela também nos ensina a agir. Olha um versículo interessante no início, é justamente o que o próprio rei disse. Que me pedes agora? O rei falou para ele. E ele, antes de dividir alguma coisa com ele, me parece que ele faz uma espécie de oração instantânea naquele momento, né? Ele fala, o texto vai dizer assim: então orei ao Deus dos céus. Mas percebemos que antes desta oração, que possivelmente tenha sido uma oração instantânea ali para pontuar, para que Deus pontuasse algumas coisas para ele, para que ele pudesse de alguma maneira conseguir se comportar diante do rei, mas nós sabíamos que ele já estava orando. Então o texto vai dizer que então eu orei ao Deus dos céus. Então aqui a gente percebe que Neemias estava diante de uma oportunidade. De uma oportunidade, não uma oportunidade qualquer, mas de uma oportunidade incrível, e talvez fosse a única oportunidade que ele tinha. Mas nós sabemos que pelo fato de ele estar jejuando e orando, era um tempo e um momento que Deus gerou. Foi um tempo e um momento que Deus preparou. Então foi um momento onde ele pôde fazer com que a sua fé pudesse agir de forma externa. Então aquela pergunta que foi feita, ela envolvia todo o poder e a riqueza do reino. Neemias não apenas orou por essa oportunidade, e ele teve essa oportunidade, mas também fez planos para ela. Então, a fé viva, ela nos ensina, antes de agir, desenvolver um plano.
uma proposta. Por isso que quando ele tem essa oportunidade de dialogar com o rei, e ele recebe a oportunidade por parte do rei para voltar, para ir até Jerusalém, para ajudar na reconstrução dos muros, ele já tinha uma meta estabelecida. Que meta foi essa? Foi justamente colocar diante do rei as suas necessidades para que o trabalho lá pudesse ser executado. Olha que interessante. Uma fé, então, que gera movimentos internos, fazendo ele esperar. Uma fé que gera estabelecer metas e projetos, que não é errado, tá bom? E uma fé também que gera o agir, né? O momento certo de desenvolver aquilo que foi previamente estabelecido. E é interessante que Neemias não apenas, como eu disse, orou por essa oportunidade, mas também fez planos para ela, de modo que tinha uma resposta pronta para dar ao rei. Então, o que a gente percebe aqui, que a gente tira de alguma maneira de aprendizado para as nossas vidas, né? Que tudo aquilo que nós, de alguma maneira, temos ou intenção de desenvolver um projeto, seja ele de que natureza for, que nós possamos agir como Neemias agiu. Nós possamos, de certa forma, nutrir essa comunhão e esse relacionamento com Deus e dividir com Ele as questões e as dificuldades que enfrentaremos. E não só isso, mas também aquilo que nós projetamos. Porque é errado projetar, como eu disse na semana passada? Logicamente que não. Desde que esteja sempre alinhado com Deus e com a sua vontade. E quando a vontade de Deus se alinha à nossa vontade, vai acontecer o que aconteceu com Neemias aqui. Não existirá nenhum tipo de impedimento, porque o próprio Neemias disse que tudo aconteceu, a liberação por parte do rei para que ele voltasse para lá, tudo isso que ele precisava e apresentou como necessidade para iniciar a obra, aconteceu justamente pelo fato da mão bondosa de Deus estar sobre a vida dele. Então, todas as vezes que nós tivermos algum tipo de projeto, algo para realizar, é necessário e importante que nós possamos pedir orientações ao Deus eterno, aquele que conhece todas as coisas, como eu disse no início, que conhece o antes, o durante e o depois, e que nós possamos também colocar nas mãos dele para que as coisas possam fluir de uma forma natural, né, dentro desse exercício da fé. Não estou dizendo que encarou as coisas posteriormente, que as coisas foram fáceis para ele. Não, houve necessidade de trabalho, de envolvimento, de cansaço, mas percebemos que a obra foi dada início justamente pelo fato de que a mão bondosa de Deus estava sobre ele. Então, quando as evidências contribuem para que a fé ela seja essa fé operosa, que é uma fé que leva você à ação, saiba que você tem o respaldo de Deus para agir. Então é uma fé que nos ensina, uma fé viva é uma fé que nos ensina a agir. Por isso que no versículo 8 nós vemos todas essas coisas que estavam contribuindo para que a obra fosse inicializada, né, desenvolvida. Ele recebeu todos os recursos necessários para que houvesse bom êxito na missão. A missão não foi abortada, a obra não foi embargada justamente por quê? Se teve bom êxito foi porque Deus estava na condução e na direção. E Deus estava direcionando os passos de Neemias. Por mais que fosse estranho, talvez, para as pessoas que estavam no seu entorno, talvez até para o rei e para a rainha, mas para ele não, porque Deus estava orientando Neemias, e Neemias estava demonstrando a sua fé diante de Deus, essa fé viva que estava o fazendo agir nesse momento, depois de ter planejado, né? Então todos os recursos necessários para que houvesse bom êxito na missão estava surgindo sem maiores impedimentos, pois a mão bondosa de Deus era com ele. Quando falo, mais uma vez, quero repetir isso, em impedimentos, não estou aqui me referindo à ausência de trabalho, pois o que ele mais teria dali para frente era justamente trabalho. Além do trabalho, outros tipos de
dificuldade que ele teve que enfrentar, justamente por parte de oposição de algumas pessoas que não queriam que aquela obra tivesse algum êxito, tivesse algum progresso, porque uma das coisas que a gente percebe que um muro numa cidade gera para aquela cidade é justamente segurança. E aquela cidade estava totalmente vulnerável com os muros no chão, né? Então Deus levanta esse homem justamente com esse propósito, e ele sabe justamente como direcionar isso. Por quê? Porque Deus estava sobre ele, a sua mão estava sobre ele. Então não era um homem que estava fazendo ou desenvolvendo um projeto de carreira solo, né? Sozinho tentando desenvolver esses projetos, mas ele tinha o respaldo de Deus. Por isso que ele teve êxito na obra, porque a mão bondosa de Deus estava sobre ele. Então, o conselho que esse texto deixa para a nossa vida é justamente esse: que todas as vezes que nós tivermos algum projeto, algum propósito ou algum plano a ser realizado, que não venhamos realizá-lo ou desenvolvê-lo de forma isolada da vontade de Deus. Nós precisamos sim partilhar isso com Deus, para que, de certa forma, possa estar alinhada com a sua vontade. E quando está alinhado à sua vontade, as coisas fluem naturalmente no exercício dessa fé que nos ensina a agir, que nos ensina a andar, que nos ensina a confiar na voz do Senhor quando Ele diz assim: continue. Essa voz que nos sinaliza, essa voz que vai nos condicionando dentro dos caminhos que nós temos que desenvolver e percorrer para ter bom êxito naquilo que nós iremos realizar ou fazer, ou executar. Então, diante de tais circunstâncias, talvez que você esteja vivendo, entenda que a fé, ela gera movimentos internos, fazendo com que você saiba esperar, mas ela também vai gerar em você movimentos externos, deslocando você para que você possa agir sempre, valorizando a importância de desenvolver ou colocar diante de Deus tudo aquilo que você pensa em realizar, não só para o presente, mas também para o futuro. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Espero que esse momento de reflexão da palavra tenha falado com o seu coração, diante daquilo que nós teremos que enfrentar no ano de 2021, que é incerto para todos nós. Mas, como eu disse para os irmãos no início, a certeza que nós temos faz com que entremos em 2021 em paz, com o nosso coração tranquilo, porque a fé que nós temos em Jesus é uma fé que tranquiliza o nosso ser e que nos faz esperar. E é uma fé também que nos faz agir, porque os êxitos vêm justamente quando alinhamos a vontade de Deus, a nossa vontade, e as coisas começam a fluir. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero, nesse momento, dividir com vocês os pedidos de oração, para que a gente possa orar nesse momento. Os pedidos de oração que eu tenho aqui, irmãos, para que a gente possa continuar orando pela Jussiara, filha da nossa irmã Maria Cerqueira, orar pela família da nossa irmã Maria, continuar orando pela Laurinha, que graças ao bom Deus, louvado seja o Senhor, ela já está bem, né? Está se recuperando de forma graciosa, de forma milagrosa, né? Então que nós possamos confiar e crer no Senhor, que Ele está cuidando da Laurinha, cuidando também do Arnóbio e da sua recuperação. O pastor Gerson, pai do Mateus, agradeceu as nossas orações. Graças a Deus, o Mateus resultado da mão bondosa de Deus, foi alcançado por um milagre do Senhor, e o pastor Gerson agradeceu pelas orações, o envolvimento da igreja em oração pelo seu filho. E orar também pela situação do nosso país, irmãos. Precisamos colocar diante de Deus todas essas questões que muitas vezes até nos oprimem, mas vamos orando, continuando firme e percebendo a mão bondosa de Deus conduzindo os nossos passos. Quero te convidar nesse momento a abaixar suas cabeças e vamos orar a Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que você nos concedeu de estarmos reunidos em teu nome. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial, momento ao qual a gente pôde cantar ao Senhor, momento onde a gente pôde refletir sobre a sua palavra, sobre uma fé viva e verdadeira que gera movimentos internos e externos, internos trazendo paz, tranquilidade,
nos fazendo compreender a necessidade de esperar em Ti, e também externamente, quando nos sinaliza o momento certo para agir, porque sabemos, ó Deus, que antes nós estamos orando ao Senhor, e pelo fato de estarmos orando ao Senhor, o Senhor vai pontuar o momento certo de agir. E quando isso acontecer, Senhor, que nós não tenhamos medo, que nós possamos agir com a consciência de que o Senhor está conosco. Queremos colocar em Tuas mãos também, ó Deus, a vida da nossa irmã Maria Cerqueira, com a sua filha Jussiara. Ó Deus, nós cremos no poder do Senhor, cremos, ó Pai, que o Senhor continua operando milagres até os dias de hoje. Por isso que nós te pedimos, Pai, que Tuas mãos bondosas alcance nessa noite e alcance também a irmã Maria Cerqueira e sua família. Queremos te agradecer pela vida da Laurinha mais uma vez, pela vida do Arnaldo, pela forma especial com que o Senhor cuidou da recuperação e vem cuidando também, Deus. Quero te agradecer pela vida do Mateus, que foi alvo da bondade do Senhor, onde o Senhor operou um milagre sobre a vida desse jovem. Queremos te agradecer também, ó Deus, por esse ano de 2020, um ano tão conturbado, mas onde percebemos e enxergamos a mão bondosa do Senhor sobre nós. Nos prepare, ó Deus, para um ano de 2021, dentro desse contexto de fé, uma fé viva e verdadeira, que gera essa capacidade de esperar e que gera em nós também essa capacidade de agir segundo a sua vontade. Mais uma vez eu te agradeço também pela vida de todos aqueles que participaram conosco desse momento de culto. Ó Deus, que as suas mãos os alcancem, que o Senhor possa, ó Deus, derramar da sua graça sobre a vida de cada um deles, segundo as suas necessidades, ó Pai. Que o Senhor os abrace, os conforte, que o Senhor derrame da tua paz, derrame das tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor continue conduzindo a sua vida por caminhos de paz e bênçãos. Deus te abençoe e até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.